Então, pessoal, de volta agora para falar um pouquinho então sobre as gerações do romantismo, né? Eu já havia falado para vocês que foram 3 gerações. A primeira geração, que é a geração nacionalista, também conhecida como geração indianista, nós vamos falar por quê depois. A segunda geração, que é a geração ultrarromântica, também conhecida como geração mal do século, também vou falar daqui a pouco por quê. E a terceira geração, que é a geração libertária, conhecida como geração condoreira, também vamos falar por quê, tá? Em primeiro lugar, a gente já falou um pouquinho sobre o contexto histórico do romantismo, mas há 2 acontecimentos bastante importantes que fazem culminar, surgir uma nova classe social, né? Novos ideais. Então, primeiro acontecimento importante é a Revolução Industrial, que faz acontecer uma divisão nas classes sociais, surgindo a burguesia e a classe proletária, né? A classe trabalhadora. Depois a Revolução Francesa, que é a busca por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ou, como que é? Liberté, égalité, fraternité, né? Então a vida social da Europa, enfim, do mundo, agora estava dividida entre burguesia industrial e o surgimento da classe operária, os proletários, né? Classe proletária, tá bom? Bom, na literatura, o romantismo rompe com aquela tradição clássica que era já advinda do arcadismo, né? E que era uma coisa mais racional, de mais ordem e tudo mais. O romantismo rompe com tudo isso, né? Trazendo novas concepções literárias, quer dizer, passa-se a observar as coisas de forma diferente, a descrever as coisas de forma diferente, né? Então nós vamos ter, por exemplo, a observação das condições da alma, né? O que até então não se fazia, as emoções, né? A liberdade, os desabafos sentimentais, né? Então isso começa a vir agora dentro do texto, né? E a valorização do índio, principalmente na primeira geração, né? A manifestação do poder de Deus através da natureza acolhedora ao homem, né? A temática voltada para o amor, para a saudade, para o subjetivismo. Subjetivismo quer dizer, o eu é mais importante, o que eu sinto é mais importante do que o que a sociedade enfrenta, né? Bom, são 3 as gerações do romantismo, nós vamos falar então sobre elas agora. Bom, a primeira geração, chamada de geração nacionalista, é aquela geração que quer exaltar o país, né? A nossa cultura, as nossas tradições, enfim, e vai buscar no passado histórico motivos para os seus textos. Bom, na Europa, quando o poeta romântico se volta para o passado histórico, ele encontra o cavaleiro medieval. No Brasil, não se encontra nada na Idade Média aqui, né? Não temos essa mesma tradição. Então, o que nós temos na Idade Média no Brasil? Índios. E aí, volta-se então para o índio, que é o maior representante brasileiro que nós vamos ter, né? Então, o índio entra como um herói, né? Junto com a natureza do país, né? A natureza exuberante da nação, tá? Na primeira geração do romantismo, né, o principal escritor vem a ser Gonçalves Dias, tá? Ele foi o responsável pela consolidação da literatura romântica aqui no Brasil, tá? Temas: exaltação da natureza, né? Lembram da canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Canção do exílio, porque o cara está exilado. O que significa exilado? Ele está fora do país e ele sente saudades da sua terra, então ele canta as belezas da sua terra. Ele está em Portugal, no caso eu lírico, né? Falando sobre o Brasil. As aves que aqui em Portugal cantam, não cantam como no Brasil, tá? A ideia é essa. Volta ao passado histórico e idealização do índio como representante da nacionalidade brasileira. Então, o índio vem a ser o tema principal aqui, né? Vem a ser o nosso personagem, tá? Assim, a sua obra pode ser dividida basicamente em lírica, o amor, o sofrimento, a dor do homem romântico, por exemplo, o texto Se Morre de Amor, né? E medieval e nacionalista, que é a exaltação da pátria distante na canção do Exílio, né?
O Alencar, também da primeira geração, é outro indianista. O que significa isso? É outro cara que escreveu romances indianistas, que falavam de índios como heróis, né? A principal obra do José de Alencar, e que cai muito em vestibular, no Enem, inclusive, é Iracema, né? Conta a história de uma guerreira tupi que era filha do Araquém, que era o chefe da tribo, e ela era a virgem de Tupã. Ela conhecia o segredo da Jurema. Que significa isso? A Iracema era capaz de produzir uma bebida alucinógena que dava coragem aos índios antes das batalhas, né? Por causa disso, ela era chamada de Virgem de Tupã e ela não podia ter nenhuma relação íntima com homem nenhum. Mas ela se apaixona pelo Martim, ela dá a Jurema para o Martim beber e eles acabam tendo uma relação, né, sexual, e Iracema perde a intimidade que ela tinha com a natureza, vindo a ter que fugir da tribo, inclusive, né? Porque agora ela não é mais a Virgem de Tupã, né? Bom, os romances do romantismo levaram ao leitor da época uma realidade idealizada, com a qual eles se identificaram. Realidade idealizada mesmo, né? Principalmente nos índios, né? Os índios eram belíssimos, né? A Iracema era chamada de a Virgem dos Lábios de Mel. Gente, a Iracema nem escovava os dentes. Como é que ela podia ter lábios de mel, né? Os cabelos da Iracema eram descritos como mais negros do que as asas da graúna, né? O escapismo, que é a fuga da realidade, ele se manifesta principalmente na segunda geração, quando se deparam com uma certa depressão, né? Um sentimento de tristeza por não conseguir realizar o amor romântico, né? E aí acabam nessa tristeza profunda e fugindo da realidade. Foge da realidade para a natureza, ou para a vida noturna, ou enfim, até para a morte, tá? O romance indianista foi o que fez mais sucesso entre o grande público, justamente porque traziam esses personagens idealizados aí, representados pelos índios, tá? Esses heróis caracterizavam uma tentativa dos autores de simbolizar uma tradição do Brasil, o que nem sempre acontecia, né? Em virtude de uma caracterização artificial do personagem mais europeizada, principalmente aí no José de Alencar. Gonçalves Dias nem tanto, mas José de Alencar, o índio é bastante europeu, né? A Iracema, quando ela encontra com Martim, ela, apesar do primeiro encontro deles ter sido meio estranho, porque ela deu uma flechada nele, né? Mas quando ela fala um português perfeito, né? Como que a Iracema, uma índia, né, de repente fala um português melhor do que o Martim, tá? Então isso é uma idealização muito grande. A Iracema acaba sendo meio europeizada, tá? O José de Alencar, apesar disso, foi o maior autor da prosa romântica no Brasil, né, principalmente nos romances indianistas e urbanos, tá? Ele tenta estabelecer uma linguagem brasileira. O que significa isso? Um falar do povo brasileiro representado dentro da obra, né? O jeito de falar do povo brasileiro. O Alencar consolidou a modalidade no país e lançou clássicos como Guarani, Iracema, Senhora, né? E outros tantos livros dele. Bom, a segunda geração ultrarromântica, é aquela geração que exagera, extrapola nos sentimentos, né? Nas décadas de 50 e 60 do século XIX, portanto 1850 e 1860, né? Os jovens poetas universitários de São Paulo e Rio de Janeiro reuniram-se em um grupo dando origem à poesia romântica brasileira, conhecida como ultrarromantismo. Esses caras foram influenciados por um inglês chamado Lord Byron, e havia um pessimismo muito grande nessa poesia do Lord Byron, e esse pessimismo fazia com que eles buscassem uma fuga da realidade, né? Não se sentiam adequados ao mundo, não conseguiam realizar o amor que eles pretendiam, acabam no ócio, quer dizer, não tendo muito o que fazer, e um desgosto de viver, quer dizer, não tem... Por que eu vou viver se eu não consigo me realizar, né? Então, eles acabam tentando buscar uma fuga, tá?
O amor é sempre idealizado, a amada também sempre idealizada, ela é perfeita, né? Por isso que ele ama tão profundamente, né? E essa geração se sentia muito perdida, tá? Não havia nenhum projeto ao qual eles pudessem se dedicar, né? Se apegar. Então, acabam se perdendo na vida noturna, né? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, mais ou menos isso. As bebidas, o vício, né? A atração pela noite, pela morte, né? Caracteriza então o mal do século. Por isso que essa geração ficou conhecida como geração do mal do século. O mal do século é essa vida desregrada que leva os jovens, jovens, morriam muito jovens, levavam-os à morte, né? Por uma vida, como que eu posso dizer, vivida em excessos, né? Essas características estão presentes nas obras do principal representante no Brasil, Álvares de Azevedo, acrescentando temas macabros e satânicos, né? A terceira geração já é uma geração de libertação, né? A literatura de libertação ou literatura condoreira. Por que condoreira? Porque o condor é uma ave, eu ia falar uma árvore, é uma ave que voa alto, observando o terreno para atacar sua presa. O poeta condoreiro, ele observa a sociedade para atacar os seus problemas, né? No caso da terceira geração, o maior representante era o Castro Alves. O problema que ele atacou foi a escravidão. A principal obra dele que fala sobre isso, O Navio Negreiro, né? Bom, a poesia brasileira, então, passa por um período de transição nas décadas de 60 e 70 do século XIX, 1860 a 1870. Surgem novidades na forma e no conteúdo. A poesia se volta para os problemas sociais e trata o tema amoroso sob nova perspectiva. Então, quer dizer, o amor já entra de uma outra forma agora, né? Não mais aquele amor exagerado da segunda geração. E os problemas sociais agora eles começam a falar mais alto, né? Já antecipando um pouco do que viria a ser o realismo. Bom, o exemplo a ser seguido é o poeta francês Victor Hugo, que é autor da obra Os Miseráveis. Os Miseráveis é uma obra maravilhosa que conta a história do Jean Valjean e da Fantine, se não me engano, e de outros personagens, mas no geral gira em torno desses dois. Eles sofrem, eles são pobres, eles são trabalhadores. A Fantine trabalhava numa indústria, se não me engano, ela costurava, uma coisa assim. E ela tinha uma filha, mas ela era mãe solteira, então ela não podia levar a filha com ela por causa do preconceito. E ela sustentava a filha com o trabalho dela, mas alguém descobre que ela tinha essa filha, denuncia, e ela vai parar na rua, enfim, né? E se eu não me engano, ela acaba virando prostituta. O Jean Valjean, ele era ladrão, roubava para poder sobreviver, mas um dia ele consegue fugir e ele sobe na vida. Mas depois descobrem que ele era aquele ladrão que estava sendo procurado. Enfim, é um rolo danado, tá? A história é bem bacana. Tem um musical, se não me engano, inclusive, tá? Então, o Victor Hugo encontra no Brasil grandes adeptos dessa nova literatura que vem falar sobre esses problemas sociais, né? O Castro Alves, Pedro Luiz, Pedro Calazans e Souza Andrade, né? O mais importante deles é o Castro Alves, justamente porque escreveu O Navio Negreiro, né? E o Navio Negreiro, também chamado de Tragédia no Mar, ele conta a tragédia que foi o tráfico de escravos, né? Apesar de que alguns críticos do Castro Alves dizem que ele não conseguiu descrever com tamanha propriedade o que foi essa tragédia, mas enfim, a obra é maravilhosa. Se vocês quiserem, busquem no YouTube, vocês vão encontrar vídeos que trazem o poema sendo lido, né? Tem até o Paulo Altran, que é um grande ator, era um grande ator e que gravou. Tem uma música do Caetano Veloso em que ele também faz trechos do Navio Negreiro, tá bom? Então, o Condor é justamente essa característica de observar os problemas sociais à distância, como o condor que voa alto, né, enxergando a distância. Por causa disso, então, a terceira geração fica conhecida como geração condoreira. Também chamada de geração hugoana, por causa do Victor Hugo,
que traz esse novo jeito de fazer literatura romântica, tá? É uma literatura romântica mais preocupada, mais engajada com os problemas sociais, tá? Então, primeira geração, geração indianista, segunda geração, geração ultrarromântica e terceira geração, geração condoreira. Ok? Castro Alves. O Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 1847, morreu em 1871, é o maior poeta brasileiro da terceira geração romântica. Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate à escravidão, motivo pelo qual é conhecido como poeta dos escravos, né? Castro Alves ficou conhecido pela alcunha de poeta dos escravos. Foi o nosso mais inspirado poeta condoreiro. Escreveu a obra Navio Negreiro, verdadeiro canto abolicionista, no qual critica a postura escravagista do Brasil na segunda metade do século XIX. Infelizmente, Castro Alves morre antes de ver a abolição da escravatura no Brasil. Tá bom? Pessoal, é isso. A gente se vê em breve, né? Espero que todos estejam bem. Até mais.